bem-vindos ao episódio O Despertar. E hoje é um dia e um episódio também muito especial. Aliás, hoje nós estamos comemorando o Natal, que significa o nascimento de Jesus. Então hoje, nesse episódio, nós vamos estar estudando sobre esse momento, sobre o nascimento do Messias de Jesus e por que Deus escolheu a casa de José, por que Deus escolheu Maria. Você sabe? Então fica comigo até o final desse episódio, que eu vou te mostrar, com base na palavra de Deus, o porquê que Deus escolheu a casa de José. Mas antes de eu começar com o conteúdo, eu quero te lembrar, se inscreva no canal, curte o vídeo. Durante o episódio, deixa nos comentários a frase que mais fez sentido para você, que depois eu vou estar lendo e respondendo. Eu sou Matheus Henrique e eu tenho o prazer de compartilhar essa palavra com você através desse episódio. Se você puder, então, livro de Lucas, no capítulo 1, e no versículo 26 está escrito: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Eu quero parar aqui com você. No primeiro versículo nós lemos, diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus. E por que Deus escolheu a casa de José? Muitas das vezes nós achamos que Deus escolhe por acaso, por coincidência, ou porque ele achou José legalzinho, ou porque ele achou Maria legal, Maria bonitinha, mas não. Há um segredo por que Deus escolheu a casa de José. Nada na Bíblia acontece por à toa. Tudo tem uma palavra verbalizada. Todas as coisas começam a partir de uma palavra. É assim que funciona com Deus. E nesse capítulo, nesse momento também o nascimento de Jesus, esse acontecimento não foi diferente. Havia uma palavra sobre a casa de José. Mas como assim? Muitas pessoas pensam que Deus escolheu a casa de José simplesmente pelas virtudes de Maria. Eu não estou dizendo que as virtudes de Maria não estão corroborando, pelo contrário, isso sim, corrobora com a palavra de Deus. Mas Deus escolheu José e Maria não porque ele achou legalzinho, porque ele achou bonitinho, mas é porque havia uma palavra sobre a casa de José. Maria era desposada de um homem, José. E por que Deus escolhe esse casal então? Porque José estava ligado a uma palavra que estava sobre a vida de Abraão. Mas como assim, Mateus? Eu não estou entendendo. Nós estamos no Novo Testamento, em Lucas, e você está voltando lá em Gênesis, no Antigo Testamento? Sim. Mas por que você está voltando e construindo tudo dessa forma? É para você entender que tudo começa com uma palavra. Digite aqui nos comentários: tudo começa a partir de uma palavra. Então Deus não escolheu simplesmente por escolher José e Maria. Desde Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 15, estava escrito dessa forma. Se você tiver com sua Bíblia e você puder ler, se você puder acompanhar comigo, vai fazer total diferença, talvez traga até mais clareza para você. Mas em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, está escrito assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ou seja, e no Antigo Testamento, nós vemos tudo apontando para o nascimento de Jesus. Todas as coisas estavam apontando para o seu nascimento. Só que por que Deus escolhe José? Como assim, Mateus? José estava ligado à casa de Abraão. A Bíblia fala, como nós acabamos de ler, em Lucas, no capítulo 1, que José estava ligado à casa de Davi, que é o que está escrito em Lucas, onde nós acabamos de ler Lucas, capítulo 1, e no versículo de número 27. Preste atenção nisso aqui comigo, eu preciso da sua atenção aqui agora para você entender o porquê Deus escolheu o caso de José. Fica aqui comigo pelos próximos 10 minutos para você entender isso. José estava ligado à casa de Davi. Davi estava ligado à casa de Judá. E Judá estava ligado a uma promessa lá em Abraão. Qual promessa? Se você lembrar, em Gênesis capítulo 12, diz: Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, Deus falando para Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus faz uma promessa a Abraão. Essa promessa se cumpre em Isaque, que vai se perpetuar em Jacó. Certo? Jacó vem as 12 tribos.
E dentro dessas tribos está a tribo de Judá, a casa de Judá, onde Davi estava ligado à casa de Judá e que José estava ligado à casa de Davi. Então, eu construí tudo isso para você entender que Deus não escolhe por acaso ou por coincidência, mas Ele escolhe tudo por causa de uma palavra e pela fidelidade. Como assim, Mateus? José estava ligado a uma palavra lá em Abraão. Então, na sua vida, Deus, através desse episódio, está dizendo: eu não te escolhi porque eu achei você bonitinho, eu não te escolhi porque eu achei você legalzinho, mas simplesmente porque você tem uma palavra. E se tem algo que Deus tem compromisso, se tem algo que Deus tem fidelidade, é com a sua própria palavra, porque ele não pode negar a si mesmo. Então Deus escolheu José porque ele estava ligado à casa de Judá, à casa de Davi, estava ligado a Abraão, a promessa se cumpriu em Isaac e se concretizou em Jacó. Então Deus escolhe por causa de uma palavra. Se você tem uma palavra, você tem tudo o que precisa. Tudo na Bíblia, toda a promessa, todo o homem de Deus, você vai ver que toda a trajetória começou a partir de uma palavra. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra dele é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas. A promessa dele começa com uma palavra. Digite aqui nos comentários agora, coloca aqui: toda a promessa de Deus começa com uma palavra. É a palavra dele. E depois, no versículo 38, você vai ver que está escrito assim: disse Maria, então: cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Mas como assim, Mateus? Se você for ver no versículo 37, está escrito assim, ó: porque para Deus nada é impossível. E por que está escrito essa frase? Porque no versículo 36 está escrito: e eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Por que Deus está dizendo isso? Porque desde quando Deus fez a promessa, se você for ver a família patriarcal de Abraão, quando liberou a promessa, tudo era contrário para que essa promessa não acontecia. Por quê? Abraão casou-se com Sara, Sara era estéril, mas geraram Isaac. Isaac casou-se com Rebeca, Rebeca era estéril, mas geraram Jacó. Jacó casou-se com Raquel, Raquel era estéril, mas geraram José. E que você vai ver que da casa de Jacó vai vir as tribos de Judá. Então, ou seja, desde a palavra lá em Gênesis até chegar em Lucas, você vai ver que o cenário era desfavorável. Mas Deus não precisa de cenário desfavorável, Deus não precisa de cenário favorável, independente de como é a sua realidade, Ele faz acontecer, porque a palavra dele não tem limite, ela é sem fronteira. Quando Deus libera uma palavra, ela vem rompendo logística, fronteira, cenário, enfermidade, esterilidade, seja lá o que for, mas a palavra de Deus vai acontecer. Se você tem uma palavra, você tem tudo o que precisa, porque tudo começa a partir de uma palavra. Só que o segredo para acontecer isso na vida de Maria, está aqui o segredo. E é aqui que eu quero falar com você. Olha isso. Versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Primeiro, eis-me aqui. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Nesse momento, aonde você estiver, eu não sei onde você está, no hospital, na sua casa, no carro, onde você está assistindo esse episódio, mas fala: Deus, cumpra-se em mim a tua palavra, cumpra-se em mim a tua promessa. Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você tem uma palavra, você precisa dizer: Deus, eu estou aqui. Cumpra-se em mim a tua vontade, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus escolheu Maria e José por causa de uma palavra. E aqui está o segredo. O nascimento de Jesus, se você for ver, tudo estava dizendo para não acontecer. Porque primeiro, ele veio de uma virgem, segundo, a promessa que estava ligada à casa dele, todos, desde Abraão até Jacó, tinha esterilidade, então não tinha como acontecer. Mas Jesus nasce. E aqui eu quero falar para você, porque muitas das vezes nós estamos no Natal,
mas nós não conhecemos Jesus. Nós não sabemos quem Ele é. Muitas das vezes, nós não conhecemos de fato quem Ele é. E a Bíblia vai dizer, quem é Jesus? Ele é o maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é a estrela da manhã, Ele é o sol da justiça, Ele é o pão da vida, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele disse, Jesus dizendo, eu sou o alfa, o ômega, o início, o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então no Natal você tem que se alegrar, você tem que ter comunhão com seus familiares, com seus amigos. Só não se esqueça que o verdadeiro sentido do Natal não é o Papai Noel, mas é o nascimento de Jesus. Ele morreu por nossos pecados, mas Ele viveu por nos amar. É para isso que Jesus veio, para que você tivesse livre acesso ao Pai, para que pela graça nós alcançarmos a salvação. Jesus, Ele é a direção para todas as coisas. Ele nasceu, Ele passou as nossas dores, mas Ele diz, eu venci o mundo. Ele venceu. Então, nesse dia de hoje, não se esqueça que o Natal é o nascimento de Jesus. O menino Jesus, Ele nasceu, Ele é maravilhoso, o nosso conselheiro, Deus forte. Jesus é tudo aquilo que você precisa, o que você não encontra em livros, o que você não encontra em pessoas, o que você não encontra em palestras, o vazio que você tem, que riqueza não preenche, que amizade não preenche, que relacionamento não preenche, só Jesus preenche, porque Ele é a resposta para todas as coisas. O inimigo sempre vai tentar fazer com que você burle o processo, mas Deus, Ele vai dizer, não burle, mas eu tenho prazer em estar com você, porque eu sou o caminho. Se você está perdido, Ele diz, eu sou o caminho. Se você está vivendo uma mentira, Ele diz, eu sou a verdade. E se você está passando pelo vale da sombra da morte, Ele diz, eu sou a vida. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus. Nenhum dos evangelhos começam com era uma vez. Porque evangelho, palavra de Deus, não é conto de fada. Palavra de Deus é a escritura revelada pelo Espírito Santo. Essa é a palavra de Deus. E como Billy Graham diz, a palavra dele é mais atual do que o jornal de amanhã. Então não se esqueça, o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus Cristo. Aquele que nasceu, que veio, que morreu por nós, ressuscitou, Ele está à destra do Pai, mas ainda tem uma palavra, em breve, Ele vai voltar para nos buscar. Gente, esse foi mais um episódio do Despertar. Espero ter contribuído com você. Se essa mensagem fez sentido, pega esse link, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. E não se esqueça, tudo começa com uma palavra. Deus te abençoe.